Se você quer ver homens confessando coisas, no mínimo peculiares, este é o vídeo certo. Trago aqui a versão masculina de um vídeo que eu fiz e que vocês gostaram muito, que é de 6 confissões femininas. Mas como eu abri o formulário e acabei recebendo quase 300 fucking respostas, eu resolvi fazer 30 ou algo aproximado a 30 confissões masculinas. E sim, eu já me arrependi de ter escolhido esse ângulo pra gravar. Mas foca no conteúdo, vamos lá. A graça desse vídeo serão os comentários, então se você quiser já começar a rolar eles enquanto tá escutando, eu permito. Porque eu tenho certeza que os meus inscritos não vão me decepcionar e que vocês vão deixar aqui embaixo com quais vocês se identificaram, quais vocês acharam malucas, quais vocês discordam e por aí vai. Solta aí a franga, quer dizer, desculpa, o coração. Abre o coração e solta a franga, mas eu confundi, foda-se. Vai ter de tudo aqui, tá bom? Então vão ter relatos muito pesados, muito sentimentais, um pouquinho maliciosos, alguns são cringe, por aí vai. Primeira confissão. Muitos de nós homens fingimos ser grossos por puro ego, a fim de não demonstrar fraquezas, mas por dentro somos fracos, assim como qualquer outro ser humano. Pensamos em casamento, futuro, filhos, cachorro, gato, e na maioria das vezes o maior sonho de um homem é ter uma filha mulher. Eu já trouxe esse aqui de primeiro porque eu achei muito corajoso o que esse cara falou. E esse lance do ter uma filha mulher, eu achei que fosse, na verdade, um medo. Dizem que homem que tem medo de ter filha mulher é porque aprontou muito com mulheres, né? Então, no geral, homens que enviam foto de piroca para garotas sem elas pedirem ou fora de contexto ocorre porque esse cara não teve contato com o afeto feminino, até bem depois da vida adulta. E no geral, essa falta do afeto feminino não foi culpa dele. Muito provavelmente ele teve a sexualidade reprimida por família muito conservadora, passou por violência na escola como bullying, agressões verbais e físicas, na maioria das vezes gratuita. Tudo isso aliado a um desprezo natural das garotas por garotos agredidos e apagados socialmente, cria uma crença limitante de que ele não merece afeto. Então, na vida adulta, quando ele passa a se enxergar sim merecedor de afeto e relacionamentos, aí já é tarde. Ele não tem traquejo social e afetivo algum para atrair e excitar garotas. Logo, ele apela para a boa e velha foto da caceta. Sem contexto. Sim, a falta de afeto feminino na adolescência cria homens extremamente disfuncionais com fortes tendências à autodeletação. Se eu tivesse um pouquinho mais impaciente, eu ia falar que você, meu querido, tá querendo justificar falta de noção, culpando nós mulheres. Mas ele escreveu um texto tão delicado, digamos assim, ele foi tão esclarecedor em alguns pontos que eu acho que faz sentido até. Se você não teve a oportunidade de viver uma coisa sem estar afobado e ansioso por essa coisa, quando você for executar a coisa, muito provavelmente você vai ser sem noção nela. Agora, apelar para a boa velha foto da caceta. Isso daí me quebrou, não tanquei. Só os corajosos vão deixar aqui embaixo se eles já mandaram foto não solicitada do jubileu pra uma garota. Não tem sequer um dia que eu não pense em abraçar a morte. Aí vocês me quebram, porra. Eu filtrei essas confissões, né? Mas eu procurei deixar aquelas que se repetiram mais de uma vez. Exceto algumas que são muito peculiares. Mas essa é uma que se repete bastante, tá? O que me entristece muito, mas eu espero que vocês aguentem firme. E um vídeo aqui no canal que eu falo sobre se churrascar, sobre desistir. Então, talvez eu possa ajudar vocês com esse vídeo, talvez não. Talvez seja sempre uma escolha individual e uma construção de propósito. Mas dá uma olhada aí. Quando uma mulher faz um gesto gentil e atencioso para nós, é muito difícil saber se ela só está sendo meiga, sendo uma pessoa legal ou se está flertando, tendo algum interesse em nós de alguma forma. E isso é algo que pode nos fazer ficar pensando durante muito tempo. Caras, eu sei porque eu sou uma mulher e acredite, você sendo uma mulher tá sempre medindo o quanto você é simpática, você tá medindo se essa sua roupa talvez não vá passar uma impressão diferente para um motoboy. Você fica medindo se o seu sorriso não foi muito entusiasmado. Você fica pensando, será que eu deveria ter apertado a mão dele? Será que ele entendeu isso de uma outra forma? Vocês realmente não têm um filtro muito desenvolvido para isso, principalmente se vocês não lidam muito com mulheres. O que faz sentido com aquele relato que eu acabei de ler, né? Da falta de traquejo social e afetivo. No geral, acho que cabe um vídeo aqui de
sinais que ela está sim a fim de você, esse vídeo vai vir. Mas se vocês quiserem uma dica express, mulheres que quebram a barreira do contato físico ou que te encaram demais. Geralmente a gente demonstra o nosso interesse dessas formas, tá? Então ela fica te abraçando, pegando no seu cotovelo, no seu braço, arrumando o seu cabelo, tocando muito em você, ou te encarando de uma forma que, óbvio, não é tipo... Pare de me olhar, por favor, seu estranhão da porra. É, aquele olharzinho, você olha, você mexe no cabelo, você olha pra unha, você olha de novo. Eu acho que esses são os sinais universais. Esse daqui eu li em live, então quem estava na live da Gabrita já sabe. Aliás, tem live nesse canal todo sábado, em torno ali das 8 horas da noite. Beleza? É mais uma constatação. Descobri que as mulheres só gostam de homens dotados na internet. Eu tenho 22 anos. Achou que era outra coisa, né? E muitas moças já desistiram ou reclamaram da minha peça. Não chega a ser gigante, tenho 1,85 m de altura. Opa, que susto! Eu achei que era 1,85 m de peru. Moreno, corpo atlético e 19 centímetros. Bem grosso. Comecei a namorar com uma moça que é virgem. Nos damos muito bem, porém eu tenho certo receio de qual será a reação dela quando chegarmos na hora H. Um abraço. Comecei a acompanhar seu conteúdo há pouco tempo. E comentamos esse ponto em live, tá? E eu gostei que ele foi muito modesto, não é gigante, só tem 19 fucking centímetros. Meu amigo, você está no país dos caras do 15. Você não tem vergonha na cara com esse baseball bat? Minha impressão do Rodrigo Góes nunca é boa. Mas quando fala de rola, dá muita vontade de imitar o Rodrigo Góes, eu não sei porquê. Esse daqui é muito bom e muito, muito fofo. Vários mandaram isso e eu achei muito, muito fofo. Fofinhos. Até um tempo atrás, me pegava imaginando cenários de perigo que envolvessem várias pessoas. Geralmente, minha turma da escola e eu salvando o dia em um ato sacrificial épico. Porém, sempre saía vivo e demonstrava ter sido algo simples pra mim, kkk, ou liderando uma fração do grupo para conter a situação. Não sei nem me expressar direito, quem dirá liderar. Já vi outros caras falando sobre imaginar cenários assim, então talvez seja comum, não sei. Gente, isso daqui é muito comum. É um pedaço do caçador-coletor dentro de vocês, entendeu? Tem vários relatos assim, tem cara falando, nossa, eu me imagino lutando contra um urso. Será que eu coloquei aqui? Tipo, teve um maluco que ele falou que ele se imaginava lutando contra um urso, pique Leonardo DiCaprio, que ele tinha certeza que ele ganharia do urso. E é muito fofo, é muito fofo. Eu gostei muito dessa confissão. Eu acho que é completamente natural, acho que é a testosterona dentro de vocês querendo agir, entendeu? Por isso, muito importante, quem tem condições, ir atrás de algum tipo de atividade física extenuante. Isso é muito importante para homem. Prefiro ter amizade com mulher porque elas me zoam menos e não me esculacham tanto. Esse é bem curto e simples, mas eu trouxe aqui porque também recebi várias confissões de que ter amigos homens é estressante. Não usaram a palavra tóxico, mas quiseram dizer o seguinte: homens não têm, sabe, eles não têm um... Como eu posso falar? Eles não perdoam outros homens. É muita zoeira, é muito esculacho, é muita brincadeirinha e às vezes você não tem um espaço para se expressar verdadeiramente sobre alguma coisa séria ou alguma dificuldade que você está passando. Mais ou menos o que eu trouxe com o vídeo sobre a crise emocional masculina. Muitos caras não concordaram comigo e falaram que sim, homens têm amizades profundas, eles são respeitosos, eles se ajudam muito, mais do que mulheres, mas tiveram vários relatos aqui. Não sei se são ciclos de amizade muito ruins, não sei se vocês precisam, às vezes, ganhar mais idade e conviver com homens mais velhos, sabe? Não moleques. Mas apareceu várias e várias vezes, então eu resolvi trazer. Terminei com minha ex recentemente, pois ela estava trocando mensagens marcando de encontrar o ex dela. Fiquei muito mal. O curioso é que praticamente roubei ela do ex enquanto ainda namorava ele. Espero que ela volte. Agora eu não entendi. Não entendi se você quer que ela volte com você ou se você quer que ela volte com o ex. O que eu entendi aqui é um homem enfrentando o seu próprio karma. Sim, o karma existe e ele volta. Ele volta 10 vezes mais rápido pra gente, sabe? Ele vem numa colisão frontal mesmo. E sempre tem esse risco, né, galera, quando a gente se envolve num relacionamento em que a outra pessoa já estava comprometida. Ou seja, ela quebrou a questão da confiança com outra pessoa. Ela sempre poderá fazer a mesma coisa com você. Por isso que se relacionar é um grande ato de coragem, ainda mais hoje em dia.
Mas eu achei bem maduro da parte desse inscrito admitir isso. Confissão secreta. Os homens que sobem acima do padrão normalmente têm cortes de cabelo chamativos, postura mais ereta que um poste e não se gabam de nada. PS. Mulheres só vão descobrir de muito perto. Mas esse tipo de cara é o sonho que elas não sabem que tem. Achei bem direto esse, achei meio sabichão, mas eu respeito isso. Só não entendi essas características, achei bem aleatórias. Corte de cabelo chamativo? Eu acho que eu nunca olhei pra um corte de cabelo de um homem e falei, chamativo. Eu já olhei e falei, nossa, poderia deixar crescer. Nossa, poderia cortar. Nossa, esse corte aqui ficou bom. Mas chamativo? What the fuck? O que é um cabelo chamativo? Postura mais ereta que um poste, tudo bem. Isso daí, acho que todo mundo, até uma mulher também, se valoriza mais quando ela não é corcunda. E não se gabam de nada. Aí eu já não sei, cara. Eu já não sei, porque geralmente a arrogância e a prepotência são características que atraem muito mulheres. A gente já falou sobre isso no vídeo sobre bad boys, mas aqui não sei. O que vocês acham? Vocês concordam com esse cara? Eu sou do tipo de cara que gosta de ser cuidado, mas sinto que isso é errado. Eu gosto de abraços, de andar de mãos dadas, sentar no colo. Eita. Gosto de mulheres altas por causa disso. E outros gestos de afeto. Meu sonho é ser a colher pequena na cama. Seria tão... a colher, a conchinha, quer dizer, a conchinha. Mas sempre que eu consigo fazer alguma dessas coisas, eu sinto como se fosse um crime, que não foi feito para aquilo e que deveria parar, que deveria lidar com aquilo sozinho. Acho que a maioria dos caras se sentem assim, não em um nível tão extremo quanto o meu, mas sim em grau menor. É errado eu querer isso? É errado homens quererem isso? Olha, vários relatos dizem a mesma coisa. Eu não vou expor pra vocês, mas assim, me deu vontade lendo esses relatos, e sim, eu li um por um. Me deu vontade de mostrar o quanto vocês têm essa vontade compartilhada de serem cuidados. Alguns é num nível mais ok, de tipo, eu gostaria de poder chegar em casa cansado e às vezes ter tudo preparadinho pra mim e poder deitar no colo dela e esquecer do meu dia. Mas outros têm uma questão materna que eles mesmos admitem, do tipo, eu queria ser cuidado como um bebê, eu queria poder deitar no colo dela e chorar, eu só queria uma mamãe. E, putz, eu não sei o que eu penso sobre isso. Se fosse uns anos atrás, eu ia falar, foda-se, é tudo permitido, vamos fazer o que vocês quiserem, galera. Mulheres também fazem isso. Mulheres com daddy issues fazem isso toda hora. Uma pausa pro avião passar. Mas como eu fui uma mulher com daddy issues, e durante muito tempo eu paternalizei, existe essa palavra? O meu relacionamento, eu diria pra vocês, isso não é muito saudável. E não é porque é cringe ou nada do tipo, é só porque isso vai sobrecarregar outra pessoa, porque é uma figura muito intensa. O seu namorado ter que bancar um pai e a sua mãe ter que bancar uma mãe. Existem traços, e eu acho que traços sempre vão existir. E eu acho que caras querem um cuidado também, que remete a uma mãe, uma delicadeza, uma rede de apoio muito segura em que você pode chorar. Sabe? Chorar sobre o que você quiser, em que você pode falar que você não tá dando conta, em que você vai ter alimento, nutrição, né? O que a mãe traz para o filho? Ela nutre esse filho, ela protege esse filho, ela traz conforto e carinho para esse filho. Mas cuidado, porque às vezes a gente só tá tentando negar uma coisa ou fetichizar uma coisa, uma falta. Não quero pesar o clima não, tô falando do fundo do coração. Talvez eu tenha pesado um pouco, desculpa. Às vezes, nós homens preferimos ficar sozinhos em silêncio em um momento de introspecção do que estar acompanhado de alguém que fala muito. Isso parece que suga a nossa energia. Agora eu fiquei com medo porque eu falo pra caralho. Será que meu marido tá cansado de mim? Eu entendo isso. Entendo porque meu temperamento conversa com esse tipo de atitude. Eu sofro muitos dias em que eu não consigo sentar e ficar em silêncio. Exatamente assim. Parece que minha cabeça fica 10 vezes pior se eu não consigo ficar em silêncio sozinha, sem ninguém falando na minha cabeça. Mas, como uma mulher, eu fiquei preocupada agora, porque eu falo demais. Acho que eu vou dar mais espaços pra esse coitado descansar. Ao contrário do que os vícios em pornografia, bets e mulheres com corpos esculturais tentam vender para a galera, o que muitos homens realmente querem e precisam é uma parceira leal.
Alguém para dividir o dia a dia mesmo, sem hiperdimensionar pequenos problemas, sem experiências absurdamente instagramáveis. Só alguém para ficar ali junto assistindo alguma besteirinha, passeando em algum lugar aleatório e tendo um lugar para voltar juntos, dormir juntos. Enfim, alguém que valide não só com reconhecimento, mas com presença mesmo. Estar ali na boa e na ruim pode fazer toda a diferença para a solidão de um homem. Acredite, nós somos muito mais simples de agradar do que parece. Não caiam em mandamentos da militância que venderam a ideia de que mulheres livres precisam ter lucro afetivo. Não entregar na dica para o cara e ainda querer que ele dê tudo de si para mal ser reconhecido. Homem é fácil de agradar, mano. É só encontrar um que tenha noção de não fazer muita merda e estar ali por ele. Se ele for bom, isso basta para ele também querer estar com vocês, moças. Temos aqui um cara muito esclarecido, um cara que se expressa muito bem. Parabéns. Eu gosto muito de reconhecer entre vocês pessoas que conseguem organizar os próprios pensamentos, que conseguem enxergar a realidade com um filtro. E que belo filtro, meu amigo, porque eu levei muitos e muitos anos para entender isso sobre homens. Eu levei muitos anos para entender que essa militância só servia para me distanciar do homem que eu escolhi amar. Porque realmente a grande chave que está sendo usada para trancar essa porta e separar nós, enquanto homens e mulheres, é que o outro lado nunca estará satisfeito, que o outro lado nunca poderá ser confiável, que mulheres só querem isso, que homens só querem aquilo. E, gente, na real, os dois geralmente são mais simples. Mulheres são um pouquinho mais fragmentadas porque a cabeça da mulher tá virando um quintal de toda ideologia bagunçada do último século. Fala intensa, pode escrever, pode usar. Mas não entrando em detalhes sobre isso e focando na mensagem dele, garotas vendo isso. Realmente, se vocês namoram ou se vocês querem namorar, homens não são tão difíceis assim, nós complicamos muito mais o relacionamento do que eles. Confissão secreta. Apesar de amar profundamente minha esposa, a falta de satisfação sexual no meu relacionamento me faz por muitas vezes cogitar procurar outras pessoas. Acabei de falar que homens são simples e aí vem um cara falando que ele quer comer outra mulher. Droga, só pode ser o karma. Mas vamos terminar. Nunca o fiz. Opa. Mas não posso dizer que isso não passa na minha cabeça toda vez que a frequência sexual diminui muito. E não vejo como resolver a parte da frequência, porque claramente conversar não resolve. Inclusive, já falei com ela sobre essa questão de cogitar transar por aí de forma brutalmente honesta. Aceito dicas femininas sobre como lidar melhor com isso antes que eu faça besteira. Eu trouxe esse relato porque eu não quero trazer uma impressão aqui pra vocês de que homens são todos fofinhos e coitadinhos deles e eles só querem uma mamãe e eles só querem um abraço. Não. Eu gosto também de ver como nós estamos sempre lidando com os nossos próprios demônios. E não faz sentido eu criar um canal pra conversar com vocês se eu não posso tentar ajudá-los de alguma forma. Então, meu amigo, você tá tendo um conflito que eu diria que é entre a carne e o espírito, mas isso soaria muito religioso, então vamos só falar que você está tendo um conflito entre o que você tem entre as pernas e o que você sente. Se você realmente gosta dessa moça, pense o seguinte, mulheres, e aqui vai, essa dica, não sei se é uma dica ou um segredo, talvez uma confissão feminina no meio das confissões masculinas. Mulheres querem ser seduzidas. E quando você tá num relacionamento, você acha assim, eu já seduzi ela, eu já consegui. Não. Nós gostamos de ser seduzidas todas as vezes. Porque meninas leem dark romances? O que são os dark romances? Pornografia escrita pra mulher. Mas sabe como a gente consome uma pornografia escrita? É um enrola pra eles transarem. É um processo de instigar, de flertar, de conquistar essa menina todas as vezes. De novo. Então, eu não sei o que vocês conversaram, eu não sei que feedback ela te deu, mas geralmente mulheres querem ser seduzidas. E eu acho que caras, quando eles entram num relacionamento estável, eles esquecem que eles têm que seduzir essa mulher. Quando você pensa em, às vezes, sair e conhecer outras pessoas, me diga, você vai chegar numa quarta-feira à noite, vai olhar pra uma mulher que você nunca viu na vida e falar, e aí, vamos? Tô com vontade. Não, né? Você teria que seduzir essa estranha de alguma forma. Pois é, com a sua esposa, eu acho que é a mesma coisa. Nossa, mas é muito trabalho, hein? Só pra uma. Você gosta de mulher? Então essa é a condição, meu amigo. Bem-vindo ao mundo. Se você souber tornar isso divertido, fica legal para os dois.
Entretanto, já vou dar um balde de água fria aqui também. Uma mulher não hiperestimulada sexualmente, e geralmente uma mulher que tá num relacionamento que ela se sente confortável, que já sossegou daquela fase de, ai, eu preciso me provar, ela não vai sentir vontade tantas vezes quanto você. Apele pra seduzir essa mulher, entendeu? E às vezes tenta instigar uma safadeza nela. Mas aí vai ficar muito íntimo, não posso dar tantas dicas assim, mas já você conseguiu entender um pouquinho aí o negócio? Se ela é sua esposa, você muito provavelmente conhece o que ela gosta, o que ela não gosta, o ritmo dela, então seduz ela. É isso aí. Às vezes chegamos em casa e esperamos de 5 a 10 minutos para entrar, só para esvaziar a mente do caos diário e passar mais tranquilidade para nossos familiares. Vários relatos dizem a mesma coisa. Homens precisam recarregar, colocar uma máscara, entrar em casa e fingir que o dia não foi tão ruim quanto ele realmente foi. E eu valorizo isso, galera. Eu valorizo a tentativa de tentar ser... A tentativa de tentar ser é foda. Mas tentar ser o centro, sabe? A âncora, a base da família de vocês. E esse é um papel muito duro. E esse é um papel muito desgastante. Esse daqui, eu quero que vocês prometam que não vão fazer bullying com ele, hein? É sério, é sério. Quero que uma mulher decida o rolê e me busque. Quero ser o little boy dela. Quero que seja mais forte, mais alta que eu. Que esteja no controle tanto no dia a dia quanto sexualmente. Quero que cuide de mim, me provoque, me jogue na parede. E chegue em casa bêbada dizendo algo como: espero que esteja duro. Esse eu vou deixar pra vocês comentarem, beleza? Meter o shape é um momento harmônico e simbólico, apesar de parecer prático. Se a gente tá frustrado, a gente mete o shape. Não pra ocupar a cabeça, mas pra ver resultado em alguma coisa efetiva. Existe uma sensação de que quando uma coisa começa a dar certo, a gente cria energia pra fazer outras coisas darem certo. O shape é o símbolo de que eu posso fazer uma mudança na minha vida que seja objetivamente boa e que vai atrair outros ganhos. Meio lei da atração, meio manifestação, mas eu gostei, realmente. Existem alguns pequenos hábitos que a gente tem que manter ali no nosso dia a dia, por mais maluco que ele seja, para ter o sentimento de que algo tá dando certo. E se uma coisa tá dando certo, é porque eu sou capaz de fazer outras coisas darem certo. Bem interessante, esse daqui me ajudou muito, porque eu tô numa fase em que nada tá dando certo, tipo, não tô sendo ingrata e falando que tá tudo uma completa merda, mas as coisas estão tão meia boca pra mim. Verdade, boa sacada, boa sacada. Tenho medo de contar, até pra minha namorada, sentimentos que eu julgue infantis ou femininos, com medo de que ela ria de mim e conte isso pros outros, me ridicularize tal qual minha mãe, diminuindo meus problemas. Muito pessoal esse relato aqui, hein, galera. Eu, como filha de uma mãe que realmente diminuía os meus problemas e, na verdade, nem dava oportunidade para eu expressá-los, sempre foi sobre os problemas dela e sobre a vida dela, eu entendo completamente esse medo. Existem mulheres ruins e que elas vão fazer isso, tá bom? Eu não posso mentir. Entretanto, gostar de alguém é conhecer e confiar. Então, conheça e confie, se essas duas coisas caminharem juntas. Eu trouxe duas de um mesmo cara, porque ele mandou acho que 8, e essas duas foram bem interessantes, hein? Se eu amo ela, lamento a vida inteira não ser o primeiro. Odiamos o fato de que para cada mulher mediana com ego inflado, há centenas ou milhares de otários babadores inflacionando a oferta, surrealizando os critérios de procura. Esses dois partiram de um mesmo cara, e esse cara é um cara direto, digamos. Eu gostei que tem sinceridade no relato, mas sobretudo tem lógica. Porque vocês reclamam muito de mulheres medianas conseguirem sempre um namoro, enquanto caras medianos têm que ficar procurando. E é o mesmo paradoxo de sempre, galera. Mulheres medianas conseguem um namorado. Tem um homem envolvido aí. Então, homens deixam mulheres medianas namorarem eles, caralho. O que mais poderia acontecer? Você acha que uma mulher, por ser mediana, ela vai olhar e falar: não, eu não mereço namorar, não mereço ser gostada, eu não vou atrás de ninguém? E eu ainda digo, vocês homens fazem muito isso porque vocês estão se sentindo sufocados por algo além. Vocês não deixam o pessoal de procurar relacionamentos porque vocês são medianos. Eu acho que existe muita gente desanimando vocês sobre relacionamento e uma falta de presença, de traquejo social, de se expor, medo da rejeição. Existem vários outros fatores, mas não é assim, eu sou um betinha mediano que ganha mal. Não é só isso. Geralmente tem outras e outras travas. Minha autoestima foi destruída por bullying e exclusão, e é muito difícil conseguir alimentar a reconstrução disso psicologicamente. Viu?
Acabei de falar sobre as travas. Essa é uma bem importante. Quanto mais você se sentiu humilhado, quanto mais você se sentiu rejeitado, quanto menos valor você construiu sobre você mesmo, pior vai ser a sua forma de se relacionar com o mundo. E eu desejo que você passe por um processo grande e consciente de desmantelar isso que aconteceu com você. E entender que, não que isso seja natural, banalizando o que houve, mas que muitos de nós, eu acho que hoje em dia, sei lá, uns 89% dos adultos levemente disfuncionais tiveram algum episódio de exclusão, de bullying, de afastamento não voluntário de alguma esfera afetiva ou social. Se você ainda tá nesse vídeo, quer dizer que você adora vídeos longos, então você vai ter que deixar um like, né? Um likezinho só. Não me indica like pra mim não, deixa o like aí logo. Acho engraçado como a visão de um relacionamento é diferente para um homem. Vejo muitos amigos meus dizendo que não namoram por estarem sem emprego e por não conseguirem dar a vida que a parceira deles merece, ou então como são feios e precisam fazer academia para serem amados. Enquanto as mulheres escolhem um homem alto, rico, bonito, que faça isso e aquilo, mas nunca vi nenhuma dizendo que não namora pois precisa ter dinheiro para poder engatar em um relacionamento, ou que precisa ser mais bonita para que encontre um homem bonito. É como se os homens estivessem concorrendo a uma vaga de emprego. Eles precisam de curso, experiência, boas vestimentas e tudo mais, enquanto as mulheres só estão sentadas e avaliando qual ou quais elas querem. Muito bom esse relato, muito bem escrito também. Tenho que elogiar vocês. Aprendam a escrever bem, galera. Escrever bem é conseguir organizar os seus pensamentos de uma forma ordenada. Isso é maravilhoso, isso abre portas e me deixa muito feliz. Então, invistam em leitura e escrita, é muito importante. Agora, voltando ao relato, dá pra tirar muita coisa interessante, dá pra tirar um vídeo inteiro disso, porque realmente nós mulheres não enxergamos os relacionamentos assim. Mas aí é que eu pergunto, isso é ruim e vocês deveriam nos julgar, ou isso é bom e vocês deveriam aprender com nós? Acho que tem algumas partes em que homens e mulheres, se agissem iguais, haveria um grande desequilíbrio. Mas essa questão da autoestima em relacionamentos, eu realmente acho que vocês precisariam beber pelo menos de uns 25% da autoestima que a mulher mediana, que nem vocês falaram, tem hoje em dia quando ela procura um relacionamento. Veja bem, não é que não existam mulheres completamente isoladas, completamente desvalorizadas no mercado sexual ou afetivo. Existem sim, não é toda mulher que tem oportunidade infinita. Acontece que nós realmente não pensamos, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Geralmente, a única coisa que nos preocupa de verdade é se a gente não tá se sentindo bonito o suficiente. Isso a gente tem um pouquinho de pira, sim. A gente é um pouquinho paranoica, sim. Mas nós nos provamos socialmente através de beleza, de itens, de viagens, de pagar o personal e comprar o colágeno, e ir pra academia, ir pro pilates. Então, assim, Agora, dinheiro... Não, realmente. Eu, como mulher, por exemplo, nunca pensei se o dinheiro ia me impedir de conhecer um cara. Eu acho que quando você começa a ficar sério num relacionamento, aí mulheres começam a pensar em dinheiro, mas elas pensam em dinheiro no sentido de eu preciso ser independente desse cara, não eu preciso prover para esse cara. Então, talvez vocês devessem desmontar um pouquinho essa cabeça do provedor e só tentar curtir, sabe? Eu tenho dinheiro pra quê? Pra pagar um drink, pra pagar o Uber dela. Eu vou atrás mesmo assim. Eu tô falando, mas imagino que não seja fácil. Mas é um belo ponto de reflexão. Vamos para o penúltimo, esse é um pouco pesado, tá? Ao falecimento de alguém importante, minha mãe, aos 14 anos, eu perdi uma imagem materna que não pôde nunca mais ser preenchida novamente. Às vezes eu penso que eu estou procurando uma garota somente para preencher esse vazio, para me sentir bem e ter aquele carinho de uma figura mais feminina. Eu achei muito bonitinho, achei muito sincero. E a gente falou já sobre figuras femininas, maternas, masculinas, paternas. E nesse caso, eu acho que aqui você tem um passe livre para procurar isso em uma mulher. E a gente só sabe o quanto algo dói quando essa coisa falta. É incrível isso. Não, mas eu sei o quanto dói ter uma mãe que não me compreende. Você só saberia o que é dor em não ter uma mãe. E eu não tô falando dela tá morta ou algo do tipo. Eu tô falando de, às vezes, ela tá ali, mas ela não ser a sua mãe, sabe? Então, geralmente, a falta, em todos os níveis, é uma falta material. A pessoa morreu, uma falta simbólica. A pessoa não está ali, ela é ausente pra você. Gera essa fome
que a gente tem interna, de procurar isso em outras pessoas. Então, é isso, cara. Vá atrás dessa moça e eu espero que você encontre ela. E depois vocês vão ter tempo pra amadurecer o relacionamento de vocês. E talvez ela poder ser menos mãe e você ser menos filho. E vocês criarem a própria família de vocês. E aí você descobrir que ela é a mãe do seu filho, sabe? Eu acho que é uma progressão boa o suficiente. E eu desejo que você encontre essa moça. E vamos para o último. Esse daqui é lacrador. Hashtag lacrei. Eu queria que o feminismo olhasse para baixo de vez em quando, mas ele só olha para cima e para si. A maioria dos CEOs e políticos são homens, mas nós também somos a maioria dos pedreiros, dos catadores de lixo, dos eletricistas, dos limpadores de esgoto, dos mendigos e dos suicidas. Para cada marido bêbado que bate a esposa, tem 10 caras respirando carvão de cócoras o dia inteiro para a mulher e os filhos terem o que comer. Para cada assediador, tem 10 moleque com medo de falar com mulher. Mas nada disso rende notícia. O feminismo não tem o interesse em desmantelar o patriarcado, ele tem o interesse de deixar o patriarcado mais confortável para as mulheres. Uma vez que se realmente o patriarcado for desmantelado, os movimentos políticos perdem o prestígio e o poder que possuem. Oh, uau! Ele lacrou. Mano do céu, vocês estão de parabéns. Vocês estão escrevendo muito bem e se expressando muito bem. E vocês têm muita personalidade. Eu gosto disso, eu gosto dessa parte da minha comunidade. Eu gosto. Faz o negócio compensar. Cara, eu não tenho nem que complementar. Eu só não sei se eu colocaria, tipo, o feminismo, sabe? Eu acho que isso é uma espécie de vibe, não é a melhor fala? Enfim. Se eu fosse tentar ser meio pseudo-intelectual, eu diria que é o Geist, como diria Hegel, o Geist da nossa geração. Mas quem deu o pontapé inicial nisso e quem fundamenta grande parte dos comportamentos que nos levam a isso realmente, aí sim, não dá pra não falar dele. O feminismo tá nessas coisas. E muita gente tenta defender, sabe? Não, mas isso é o liberal e tem o radical. E a verdade é que a gente tá falando de uma maioria, a gente tá falando de uma consonância que não interessa as vertentes, elas geralmente apontam para as mesmas direções. E realmente, eu falei disso no começo desse canal, sobre a paranoia que colocaram na nossa cabeça e como isso faz com que a gente simplesmente nunca confie, nunca nos entreguemos de verdade, nunca respeitemos de verdade homens. Porque a gente vê um cara que faz uma atrocidade com uma menor de idade num jornal, aí a gente vai para outro jornal e a gente vê o cara que assaltou a mulher e levou o filho, sequestrou, isso e aquilo. E na real, a gente não vive só de estatística, a gente vive com vários homens. Eu tenho um pai, eu tenho um vizinho, eu tenho um porteiro, e esses são os homens que geralmente eles levam nas costas essa reputação por todos os outros. E você tá certíssimo, para cada assediador tem 10 caras que não conseguem nem olhar na cara de uma mulher. Para um cara que bate na esposa, geralmente tem 20 caras bancando a própria família. E realmente, lacrou. Na real, sobraram 120 confissões, vocês acreditam? Pois é. Eu gostaria de fazer um parte 2, será que rola? Vamos colocar uma meta? Hoje eu tô capitalista. Se o meu comentário fixado pegar 2.000 likes, eu faço a parte 2, tá? Mas vamos ver, porque eu acho que não pega não, acho que vai acabar flopando mesmo, a vida é assim. Um beijo a todos e tchau.